Pessoal, vocês me escutam aí? Tá tudo bem? Sim, tá Diga ouvindo. aqui, por favor. Sim, tá normal. Beleza. Galera, o que vocês entendem por público-alvo? O que vocês entendem por público-alvo? Quando a gente fala público-alvo, assim, o que vem na cabeça de vocês? Qual que é o entendimento que vocês têm hoje sobre a ideia de público-alvo? Vocês podem me ajudar aí? O público que tu quer atingir, sei lá. Público-alvo, gente, aliás, qual é a diferença entre público-alvo, entre mercado entre consumidor? Tem alguma diferença essas três palavras? Não tem? O que vocês pensam sobre isso? Alguém gostaria de me ajudar aí, gente? Sei lá, público-alvo é quando tu tá fazendo alguma coisa pensando naquele público. O consumidor, ele apenas consome o produto. E qual é o outro? Público-alvo, mercado e consumidor. Público-alvo é mais receptivo a compra ou adquirir um serviço. O público é mais receptivo a comprar ou adquirir um serviço. Acredito que público-alvo é o que é mais atraído pelo produto. Não necessariamente, gente. Tipo, o público-alvo não necessariamente é um comprador, tá? E esse que é um ponto que eu gostaria de deixar claro para vocês, assim. Quando, quando a gente fala sobre campanha de publicidade, a ideia de público-alvo, ela está diretamente relacionada com o foco da campanha. Mas o foco da campanha não necessariamente é o comprador da campanha. Não é necessariamente o comprador do produto. Às vezes, o público-alvo são outros atores. Sei lá, influenciador, um financiador, às vezes é o cara que paga, mas não é o cara que escolhe. Tudo depende do tipo de produto, da maneira como a gente vai organizar a campanha. Às vezes a campanha ela tem diferentes alvos, diferentes públicos-alvos, mas existem estratégias específicas para atingir cada um desses alvos. Mas o público-alvo não necessariamente é o comprador, não necessariamente é o consumidor. O consumidor é aquele que utiliza o produto. Então, o público-alvo tem a ver com a estratégia. O consumidor, o influenciador, o financiador tem a ver com o papel. O papel que aquele usuário ele se posiciona, enfim, ele se coloca nessa relação de troca, né, nessa relação de compra. Dependendo de como ele se coloca, do papel que ele se coloca, ele pode ser o consumidor, mas ele também pode ser outra coisa. Mercado, gente, já mercado é algo bem mais complexo. Eu vou falar sobre mercado na semana que vem, mas mercado existem várias variáveis que compõem o mercado, entre elas o próprio público, mas não é necessariamente mercado não é sinônimo de consumidor, não é sinônimo de público-alvo, são coisas diferentes. Quando a gente fala público-alvo, a gente está falando do alvo da campanha de comunicação. Quando a gente fala consumidor, a gente está falando do papel em que esse ator, esse usuário, está se colocando. Quando a gente fala de mercado, a gente está falando de um cenário que tem vários elementos que compõem as relações, né, de comercialização de um produto com os seus atores. Né? Mas dentro do mercado a gente tem concorrência, dentro do mercado a gente tem fornecedores, distribuidores, e também tem o consumidor, também tem o influenciador, então tem várias peças que compõem o mercado.
Cadê, cadê você? Cheirinho gostoso, daqui, daqui te achei. Professor, Tu não era tá pra gente transmitindo. estar vendo alguma coisa? Oi? A A gente não gente tá não vendo vê a tua tela. tela. Ah, vocês não estão vendo a minha tela? Como é que Não. vocês não me falam nada, gente? Eu não tô vendo o chat, gente. Tem que abrir o microfone aí. Falem, por favor. Ah, bom. Não, mas. Agora Agora sim. sim. Beleza. Agora vai. Cheirinho gostoso, cadê, cadê você? Cheirinho gostoso, daqui, daqui te achei. Espuma, perfuma, spray, gostei. Cheirinho gostoso, o dia inteiro, agarradinho em mim. Nova linha Johnson's Baby, cheirinho prolongado. Muito bem. A gente falava na aula passada sobre a questão do Tang, né? Eu até dei esse exemplo para vocês do Johnson's Baby. Se a gente for pensar, né? Quem é o público-alvo dessa mensagem? Né? Quem é o público-alvo dessa mensagem? Ou seja, imaginem um alvo. Tem várias coisinhas. Pais? O que está no centro dessa mensagem provavelmente são os pais da criança e não a criança. Mas aí tu me diz, mas Ciro, essa música toda queridinha e tal, não é para atingir as crianças. A criança, ela é uma influenciadora. A criança, ela não é uma decisora. Principalmente crianças com essa idade, assim, sei lá, menos de 5 anos. Ela influencia no processo de compra. Se ela dizer eu quero, provavelmente a mãe vai comprar, mas ela está influenciando a compra da mãe. Ela não é a pessoa que decide a compra, não é a pessoa que paga. Então, perceba, a gente tem um produto, a gente tem um público-alvo e a gente tem um consumidor. O consumidor é quem utiliza o produto. O alvo é para quem foi direcionada a campanha. Né? Provavelmente, nessa situação aqui, o alvo é o tomador de decisão. O alvo é o financiador, é a pessoa que paga, mas não é a consumidora, não é a pessoa que utiliza o produto. Consumidor é quem consome, é quem utiliza o produto. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz. Sim. Assim, uma coisa que é legal desse vídeo que eu acabei de mostrar quando vocês escutam essa música, vocês lembram de alguma coisa, gente? Talvez vocês não lembrem porque não é mais da época de vocês. Vocês lembram, remetem a alguma coisa? Eu, da Johnson's Baby, lembro da propaganda da Johnson's Baby Shampoo. Fala aí, meu. Tem uma musiquinha da Johnson's Baby Shampoo que eu lembro. Mas vocês lembram de algum, sei lá, de alguma série, alguma novela, algum programa infantil antigo? Vocês lembram de alguma coisa nesse sentido? Castelo Rá-Tim-Bum, será? Eu lembro do... Ratinho. Exatamente, Castelo Rá-Tim-Bum, gente. Pessoal, o Castelo Rá-Tim-Bum tinha algumas musiquinhas, né? Cheirinho gostoso. Eu lembro que isso aí é do Castelo Rá-Tim-Bum, acho. Essa música não é do Castelo Rá-Tim-Bum, mas é a mesma voz e tem a mesma dinâmica, assim, a música que as músicas do Ratinho, que era um ratinho que tomava banho e tal. Lá da história do Castelo Rá-Tim-Bum, ele tomava banho, ele escovava os dentes, ele era tipo um personagem, assim, que ensinava algumas lições de higiene para as crianças. E percebam, se eu não tivesse perguntado isso para vocês, talvez vocês não teriam lembrado, algumas pessoas aqui lembraram. É um programa que marcou a década, o final aliás, os anos 90, né? Acho que alguns de vocês aqui não, talvez a maioria nem são dos anos 90, são do final dos anos 90, talvez anos 2000, né? Mas essa série, né, esse programa, que era o Castelo Rá-Tim-Bum, ele marca uma época
que caracteriza mais ou menos o momento de vida desses novos pais, né? Então, existe aí uma relação de sinal, simbólica, que remete à infância, né? A infância dos pais, a infância da mãe, a infância do pai. Isso faz com que haja uma empatia por parte da marca, do produto, e, logicamente, remeta a algo positivo, assim, a conforto, né, do próprio público-alvo aqui. Mas, provavelmente, a criança não tem nenhum tipo de identificação, ela conhece essa voz da música, ela tem contato pela primeira vez com a própria música de Johnson's Baby. Mas isso é só um sinal, assim, que indica, pessoal, o quanto que essa campanha ela foi preparada para o público-alvo, o influenciador, o financiador, que são os pais, e não o consumidor, que é a criança. A criança, ela é periférica, ela é secundária no projeto. Outra coisa que chama muito atenção, assim, é os esforços da Johnson's Baby em anunciar em programas que não tem nada a ver com criança, né? Você vê, por exemplo, anúncio de Johnson's Baby em jogo de futebol, em, sei lá, programas adultos. Por quê? É justamente para poder fortalecer essa imagem de uma marca que é mais consistente, de uma marca que é confiável, para que quando haja ali um processo decisório, por parte do pai, da mãe, se considere a Johnson's Baby como uma das primeiras opções. A marca, pessoal, ela funciona como um atalho no processo decisório. Quando a gente tem que comprar um produto e a gente não entende direito daquele produto, a gente tem muita dificuldade de tomar uma decisão racional. E a marca, muitas vezes, serve para a gente atalhar esse processo. Então, assim, eu tenho que comprar, sei lá, um produto de limpeza, um produto para limpar vidros. Eu não faço isso, eu não tenho a menor noção do que é o produto bom de limpar vidro, do que é o produto ruim de limpar vidros, eu não sei. Quando eu chegar na gôndola do supermercado, o que eu vou levar em consideração? Eu vou levar em consideração o preço, ou eu vou partir do princípio que aqueles mais caros devem ser melhores e os mais baratos devem ser piores, e eu vou levar em consideração a marca. Se eu já ouvi falar da marca, provavelmente eu vou levar uma marca que eu já ouvi falar. Então, provavelmente, se eu estivesse comprando um produto de limpeza, eu escolheria lá um produto da Veja, porque Veja eu já ouvi falar e eu acho que é bom. E eu acho que tem um produto de limpeza, de limpar vidros da Veja. E eu compraria aquele, né? Mas percebam que a marca, ela acaba tem uma influência no meu processo. Alguém falou alguma coisa aí, gente? Não. Não? Beleza. Legal. Então é isso, assim, percebam que público-alvo é diferente de consumidor, tá? Um pedigree sachê. Sem pedigree sachê. Um pedigree sachê. Sem pedigree sachê. Um pedigree sachê. Pedigree sachê com suculentos pedaços cozidos a vapor. Sirva puro ou com sua ração predileta. Seu cachorro merece uma refeição deliciosa todos os dias. Pedigree. Cachorro é tudo. Um pedigree sachê. Muito bem. Pessoal, aqui é a mesma coisa, tá? Esse é o público-alvo da mensagem, esse é o consumidor do produto, né? São perfis diferentes. Ciro, mas o consumidor nunca é público-alvo? Sim, 99% das vezes o consumidor é o público-alvo. O que eu estou mostrando para vocês é que eles podem ser diferentes, e a gente deve pensar eles de uma maneira diferente, tá? A gente deve pensar eles de uma maneira diferente. Então, assim, o público-alvo, ele pode ser dividido em diferentes papéis. O papel do usuário, né, naquele processo. Então, ter um papel que é o papel do consumidor, que é quem utiliza o produto. Tem um papel que é o tomador de decisão, que é quem escolhe o produto.
tem um papel que é o influenciador, que é quem fala bem do produto para o cara que vai tomar a decisão, ou para o cara que vai consumir. Tem um papel que é o comprador, que é aquele que paga, que é aquele que acerta o produto, que vai lá e retira o produto, que paga o produto e assim por diante. O financiador também pode ser o comprador. Então, percebam que tem diferentes papéis. Quando a gente monta uma campanha, pessoal, a gente tem que pensar com quem que a gente vai falar, né? Eu vou falar com o consumidor, beleza. Em algumas situações, quem toma a decisão, paga e consome é a mesma pessoa. Mas nem sempre é assim. E é por isso que a gente tem que entender, cada produto é uma situação diferente, cada mercado é uma situação diferente. E a gente tem que entender cada uma dessas situações para poder fazer a campanha de um jeito certo. Se você pegar, por exemplo, a situação do ensino superior, tá? É muito comum uma situação em que o consumidor, que é o aluno, foi o mesmo que tomou a decisão, mas não é o cara que paga, não é o comprador. Em algumas situações, inclusive, o consumidor não tomou a decisão. Existem casos, não são comuns, são mais raros, mas, por exemplo, dos pais exigirem que o aluno faça um determinado curso. Então, ele consome, mas ele não decidiu, e ele também não paga. O influenciador pode ser, sei lá, o amigo, a tia, o primo, que fez um curso num determinado lugar e indicou, e diz que é bom, e alguma coisa parecida. Então, perceba que cada situação tem esses atores, eles assumem papéis diferentes e interagem de uma maneira diferente, né? Se eu for pensar, sei lá, numa oficina mecânica, provavelmente o consumidor, que é o do carro lá, que vai utilizar da oficina mecânica, é o mesmo cara que tomou a decisão e é o mesmo cara que vai pagar e vai comprar o serviço. Eu tenho aí um usuário que está nesses três papéis. Mas o influenciador pode ser um influenciador, um amigo, pode ser um parente, ou pode ser um influenciador nas redes sociais, que, sei lá, falou bem do produto e o cara comprou a ideia. Uma campanha tem que, primeiro, entender quem é o público, considerar quais são os alvos e entender quais são os papéis desses perfis. Porque a campanha parte do princípio que ela não é uma peça, ela é um conjunto de ações, eu tenho várias estratégias. E eu posso ter um conjunto de estratégias que está focado no influenciador. Eu posso ter um outro conjunto de estratégias que está focado no consumidor. Isso é muito comum agora com as redes sociais, tá? As marcas, por exemplo, elas têm campanhas de publicidade que são direcionadas para o consumidor, mas elas também fazem alguns esforços com os influenciadores nas redes sociais, entendendo que se eu tiver um bom relacionamento com um cara que é influente nas redes sociais, ele vai falar sobre esse meu produto na internet, e falando sobre esse meu produto na internet, ele vai influenciar o meu tomador de decisão, o meu consumidor, aquele outro perfil que eu tenho que atingir. Só que isso é definido estrategicamente, isso tem que ser definido com cuidado, não é algo que a gente vai fazendo sem ter uma organização. Tá claro isso, gente? Alguém gostaria de citar alguma coisa aí? Beleza. Vamos adiante. Buenas. Então, como que a gente pode caracterizar o público-alvo de uma campanha? Que é a nossa missão, assim, né?
Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender esse cenário, como é que funciona esse mercado, quais são os atores e tal. Mas partindo do princípio que a gente definiu o alvo, né? O alvo da campanha vão ser os pais que compram produto no supermercado para os filhos. Como é que a gente caracteriza esse público-alvo? Como é que a gente coloca no projeto uma descrição sobre ele? Né? Normalmente, pessoal, a gente tem que descrever o público-alvo da campanha, ou os públicos-alvo da campanha, pode ser mais de um, através de 4 dimensões. Eu tenho que caracterizar esse público através de 4 dimensões. São essas dimensões aqui: dimensão demográfica, geográfica, econômica e psicográfica. Se a gente faz, por exemplo, anúncios nas redes sociais, lá no Facebook, quando a gente impulsiona uma publicação, essas o número 1, o número 2 e o número 4 são características que a gente consegue, por exemplo, utilizar na segmentação do público-alvo. Eu consigo, por exemplo, utilizar a pessoa de acordo com idade, com gênero, com escolaridade, com estado civil e até com ocupação, questão demográfica. Origem étnica não dá para a gente utilizar. Origens geográficas também, eu consigo selecionar lá cidade, bairro, até regiões, sei lá, 1 quilômetro de perímetro de um determinado lugar. As características psicográficas eu também consigo utilizar numa segmentação de público-alvo no marketing digital, considerando, sei lá, palavras que a pessoa busca, ou páginas que ela curte, tipos de conteúdo que ela gosta, tudo isso pode ser considerado. Tipos de consumo, tudo isso pode ser considerado. Mas qual que é a lógica aqui, tá? Demográfica tem a ver com o perfil da pessoa. Geográfica tem a ver com o lugar onde ela nasceu, o lugar onde ela trabalha, o lugar onde ela trafega. Econômica tem a ver com a classe social. E psicográfica tem a ver com comportamento, tem a ver com estilo de vida. Aqui tem a ver com assim, são algumas coisas que estão mais relacionadas com as características de estilo, né? O estilo de vida dessa pessoa. Então, quando a gente parte desse princípio, entende o cliente, compreende o mercado, entende quais são os papéis que atuam dentro dessa lógica de consumo do produto que ele vende. E a gente selecionar, legal, então esse aqui vai ser o nosso alvo principal, vai estar no centro da nossa meta, no centro daquele alvo. Quem é essa pessoa? Vamos descrever ela demograficamente, geograficamente, economicamente, psicograficamente. Mas essa descrição, pessoal, ela precisa considerar aquilo que é mais preponderante, né? O que eu quero dizer com isso? Me ajudem aí, pessoal. A gente tem lá na FAQ o Bar do Bruno, tá? O Bar do Bruno, que é lá onde vocês costumavam comprar um lanche, né, de manhã, tomar um café e tal. Quem é o público, se vocês fossem descrever para mim, através dessas 4 características, demográfico, geográfico, psicográfico, quem é o público-alvo do Bar do Bruno? Me ajudem aí, alguém responde, por favor. As pessoas que frequentam a UPF. Então, quem são essas pessoas? Estudantes, professores, funcionários. Percebam que, assim, se eu disser que o Bar do Bruno, o público-alvo do Bar do Bruno, são pessoas que frequentam o PF, tem muita gente, é um grupo muito amplo, abrangeria muita gente, tá? Só que quando eu estou falando, assim, do ponto de vista de negócio, todos esses são consumidores. Eu tenho o consumidor que é o professor, eu tenho o consumidor que é o aluno, eu tenho o consumidor que é, sei lá, o pessoal administrativo lá da FAQ, quem trabalha no administrativo da UPF, tudo isso é consumidor. Legal, tranquilo. Mas quando eu estou falando em alvo de campanha, eu tenho que pensar que, comunicação depende de uma troca mais personalizada. Quando que a campanha ela vai funcionar? Quando gerar algum tipo de identificação. Então, o meu alvo, ele precisa ser mais específico. Eu preciso recortar isso melhor.
Eu consideraria, por exemplo, se eu fosse fazer uma campanha de publicidade para o Bar do Bruno, eu deveria considerar aquilo que é mais preponderante dentro desse grupo que tem um monte de gente. O que é mais preponderante, o que é mais significativo no que diz respeito até à geração de receita para ele, lucratividade, né? O que é mais representativo? Poxa, tem gente lá que tem 15 anos, que são os alunos lá do integrado, e tem gente que tem, sei lá, 70 anos, que é um professor que está quase se aposentando. Mas existe um grupo ali, que é o grande grupo, que é o mais importante para ele poder gerar algum tipo de resultado, que tem entre 18 e 24 anos, que provavelmente estuda na FAC. Então, esse é tipo assim, o creme de la creme, é o núcleo de um grupo que é mais importante para o negócio dele. Se eu fosse fazer uma campanha, eu diria que o público-alvo dessa campanha deveria ser esse grupo. Isso não quer dizer que essa campanha não atinge os mais jovens ou os mais velhos, ou que eu estou pedindo para essas pessoas que têm mais idade ou menos idade, ou são fora da FAC, que essas pessoas não comprem da FAC. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a minha preocupação em comunicação, em estilo de linguagem, em proposta de comunicação, deveria se concentrar nesse grupo que é mais importante para o negócio do Bar do Bruno. Então, são essas análises que a gente tem que fazer quando a gente está modelando uma campanha. Tá, Ciro, mas e os professores? A gente pode fazer outra campanha. Imaginem duas campanhas. Uma campanha que a gente tem uma linguagem, um estilo, uma proposta de comunicação para esse grupo, que é o grupo principal, jovens de 18 a 24 anos, estudantes dos cursos de artes e comunicação. E eu tenho uma outra campanha que tem uma outra linguagem, que tem uma outra estratégia de abordagem para professores, para funcionários. E assim eu vou direcionando a comunicação e eu vou tendo um padrão específico para poder trabalhar com cada um dos públicos, com ações isoladas. Eu até posso ter esforços que que têm sinergia. É possível. Mas o importante é a gente entender que são perfis diferentes e que, consequentemente, necessitam de uma abordagem de comunicação diferente também. Faz sentido isso, gente? Isso aí é bem importante, sabe? Porque quando a gente faz campanha e o público fica muito aberto, às vezes, gente, a gente acaba perdendo um pouco como é que eu posso explicar? A gente acaba perdendo um pouco o direcionamento da mensagem, a gente perde um pouco a noção de com quem que a gente está conversando, né? Eu sempre gosto de montar assim, tá, mas quem é o meu público-alvo principal? Bom, meu público-alvo principal é esse cara aqui, tá no centro da minha meta. Tá, mas e quais são os públicos secundários? Bom, a gente tem essas outras camadas aqui. Quais são as ações que estão concentradas nesse grupo principal aqui? Ah, são essas ações. Quais as ações que estão concentradas nos grupos secundários? São essas ações. A gente dividiu um pouco os esforços, né? Buenas, vamos adiante aqui, gente. Olha só. Quem que é o público consumidor da UPF? Né? Se a gente for pensar, público consumidor da UPF. Bom, normalmente tem entre 18 e 25 anos, homens e mulheres, geração YZ, escolaridade tem ensino médio completo, estado civil são solteiros, ocupação são estudantes, nasceram no Planalto Médio do Rio Grande do Sul, moram em Passo Fundo ou na região, são de classe média alta, classe média baixa. Mas, Ciro, eu tenho 26. Mas, Ciro, eu já tenho especialização, eu já tenho uma graduação. Mas, Ciro, eu sou casado. Mas, Ciro, eu não nasci no Planalto Médio, eu nasci em São Paulo. Mas eu não moro em Passo Fundo.
veja bem, quando a gente está falando de público-alvo, a gente tem que tentar criar os grupos que são mais preponderantes. Isso aqui não significa que a gente não vai conversar com as outras pessoas, mas a gente tem que ter uma transparência de quem é o grupo maior, e é para esse grupo que a gente direciona a mensagem. É só para a gente saber com quem que a gente está falando, tentar recortar esse público considerando aquilo que é mais preponderante. Então, essas pessoas não têm muitas posses, vivem na dependência da família. Essa é a realidade de um grande grupo. Não é a realidade de todos, mas é uma realidade média, né? Se a gente fosse pensar no consumidor da UPF. E ele mora normalmente nessas regiões aqui, né? Passo Fundo, Marau, Carazinho, Erechim, Lagoa Vermelha, Sarandi, Não Me Toque. Essas são as regiões onde ele mora, de onde ele vem. Ah, mas ele tem alunos de fora. Sim, tem. Só que isso aqui é o que representa a maioria. Mas eu não vou falar com a minoria, Ciro. Vai falar com a minoria. Eu só estou te dizendo que a gente vai ter que ter uma clareza de quem é o público mais relevante para a gente poder montar uma comunicação que tenha impacto nesse grupo aqui, o maior, o mais representativo, para que a comunicação ela seja mais efetiva. Os grupos que têm menos pessoas, eles vão ser impactados também, mas a gente vai ter a garantia de que a comunicação ela vai pelo menos conversar com clareza com o grupo mais significativo, o grupo mais representativo. Sobre classes sociais, gente, quando a gente está montando o público-alvo, às vezes a gente chega nesse tema, né? Qual é a classe social? E é citado lá no projeto, é classe A, classe B, classe C, classe D, né? Muitas vezes aparece isso. E só que as pessoas, quando a gente pergunta assim, o que significa isso? Como assim classe C? O que tu quer dizer com isso, né? Muitas pessoas não sabem o que gera essa classificação. Eu quero mostrar para vocês aqui o que significa essas divisões de classe, de acordo com os critérios de segmentação de mercado, do IBGE também. Então, o que significa isso? Classe A, classe B, classe C, classe D, né? De acordo com o IBGE, pessoal, tá? As classes sociais, elas são compostas basicamente por critérios econômicos, ou seja, a renda familiar das pessoas. No IBGE, ele é composto mais ou menos assim, vai do A ao E. E esse do A ao E, ele é classificado mais ou menos dessa maneira. Ele propõe o seguinte, renda familiar. Entenda-se renda familiar como a soma dos rendimentos da família. Então, do pai, da mãe, dos filhos. O IBGE, ele classifica as rendas a partir ele classifica as classes sociais através da renda familiar. Então, família de classe A é aquela família que no conjunto do grupo eu tenho uma renda acima de 20 salários mínimos. Classe B, entre 10 e 20 salários mínimos. C, de 5 a 10. D, de 2 a 5. E E, até 2 salários mínimos. Essa é a classificação do IBGE. Mas aí você me diz assim, Ciro, mas eu não moro mais com a minha família, eu agora moro sozinho e eu ganho um salário mínimo, então eu sou da classe E. A renda familiar não tem a ver com o lugar onde as pessoas moram. Tá? Então, eu moro sozinho, então eu não faço mais parte daquela família. Isso tem a ver com a relação econômica das pessoas. Tem pessoas que, mesmo morando sozinhas, elas continuam dependentes do núcleo familiar. Ou seja, elas continuam recebendo ajuda ou enviando uma ajuda para a família. Essa família que compõe a renda familiar. No IBGE, basicamente, a classe social é composta pela renda. Mas existem outros tipos de classificação de classes sociais. Então, por exemplo, a ABEP é um outro critério de classificação das classes sociais, que considera não só critérios econômicos, mas também alguns critérios demográficos, como, por exemplo,
a questão da formação das pessoas. Talvez vocês já tenham visto, alguém deve lembrar, por exemplo, do censo, de ter recebido em casa o pessoal do censo, né? Aqueles pesquisadores do censo, eles chegam na tua casa com um computadorzinho, e eles vão te pedindo quantos carros tu tem, quantas geladeiras tem na tua casa, quantos banheiros tem na tua casa, qual é a escolaridade do teu pai, qual é a escolaridade da tua mãe, qual é a tua escolaridade. Eles fazem perguntas que têm a ver com algumas posses, tem a ver com a formação das pessoas. E aí, esse critério aqui, ele considera exatamente isso. Para poder dizer se a pessoa é classe A, B, C, D, e aí nesse aqui tem critérios também do tipo B1, B2, C1, C2, A1, A2, ele tem várias subdivisões. Para poder definir qual é o critério, qual é a classe social da pessoa, ele vai considerar não só a questão econômica, mas também esses outros elementos da educação da família, acesso a serviços, as condições da moradia, bens de posse, bens duráveis, né? Bens que a pessoa possui. Então, é nesse conjunto aqui que ele indica, não, você é classe A, não, você é classe B, e assim sucessivamente. Então, é como se fosse uma tabelinha, assim, isso aqui é uma tabela desatualizada, mas só para vocês saberem, dependendo do número de bens que a pessoa tem, da escolaridade das pessoas, do acesso a serviços públicos, existe uma pontuação. E aí essa pontuação, ela gera um determinado lugar aqui nesses estratos. Cada um desses estratos aqui é uma classificação, se é classe A, se é classe B, se é classe B1, B2, B3, dependendo da pontuação. Então, esse é um outro critério que aparece quando a gente fala sobre classes sociais. Percebam, são duas classificações diferentes que podem fazer com que a pessoa esteja em classificações diferentes através de critérios diferentes. No IBGE, ele só considera a renda. Nesse da ABEP, ele considera a renda em algumas outras variáveis. Aí eu pergunto para vocês, assim, o que é melhor quando a gente está avaliando classe social? É considerar apenas renda ou considerar algumas variáveis como essas, de escolaridade, de posse? O que vocês acham que é mais adequado para a gente poder dizer se a pessoa está numa classe social melhor ou menos valorizada, menos vantajosa? O que é melhor para a gente poder entender uma classe social, pessoal? Eu estou sozinho aqui ou tem alguém comigo? Pois é, Isadora, tipo, a partir, olhar uma classe social só através da renda pode ser um desvio, assim, pode gerar algum tipo de dissonância. Porque tem pessoas que têm uma renda alta, mas têm um comportamento de classe baixa. E o inverso é proporcional. Às vezes tem algumas pessoas de classe alta com um comportamento... aliás, tem algumas pessoas de classe baixa com comportamento de classe alta, de classe alta com comportamento de classe baixa. Então, não adianta só a gente olhar para a renda. Outros critérios têm que ser considerados para a gente poder definir qual é a situação daquele grupo, né? E aí, assim, renda, posse, escolaridade são coisas importantes, mas talvez, mais do que isso, é legal a gente considerar também algumas questões que têm mais a ver com estilo de vida, com o comportamento, com as características psicográficas dessas pessoas, né? E aí, é nesse sentido que aparecem alguns outros critérios, um terceiro critério que eu quero mostrar para vocês, que considera a dimensão psicográfica. Tá? A dimensão psicográfica tem a ver com estilo de vida,
com comportamento, com como essa pessoa ela enxerga, sei lá, o mundo, como é que é o dia a dia dela, o que ela pensa sobre, sei lá, diversos temas, como ela se comporta frente a alguns tabus da sociedade. Essas nuances que tem mais a ver com comportamento, se elas são somadas à renda, somadas à posse, somadas à escolaridade, provavelmente a gente vai ter um padrão de reconhecimento de perfis de classes que são muito mais adequados do que a gente simplesmente considerar quanto que a pessoa ganha por mês. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe I treasure all the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem. Muito bem, pessoal. Essa é uma campanha da Canon, tá? Uma campanha antiga, mas muito bonita. O que eu queria questionar vocês? Olha só, se a gente fosse pensar quem é o público-alvo da Canon, quem é o público-alvo da Canon, a gente consegue descrever esse público-alvo por faixa etária? Provavelmente não. É muito amplo. Tem muitas diferentes nuances. A gente consegue classificar essa faixa etária por renda? Provavelmente não. Tem gente que, sei lá, tem uma renda familiar alta e tem gente que tem uma renda familiar baixa. A gente consegue caracterizar esse público-alvo da Canon por escolaridade? Talvez não, gente. Tem um grupo aí que tem uma escolaridade bem alta, sei lá, é doutor, e tem um outro grupo que tem ensino fundamental completo. É muito variado. E por isso que é tão difícil de a gente tentar pensar em públicos-alvo baseados em classes. Quando a gente pede para o cliente, quem é o teu público-alvo? Diz assim, ah, não, são homens da classe média. Gente, isso é muito abrangente. É difícil. A gente acaba chegando numa ideia de um público que é muito sem foco, sem clareza, e a gente não sabe para quem que a gente está direcionando a nossa campanha. Tá, Ciro, mas qual que é a solução? Talvez a solução é a gente começar a olhar o que há em comum nessas pessoas no que diz respeito ao estilo de vida, no que diz respeito à dimensão psicográfica. O que eu quero dizer com isso, gente? Bom, esse grupo aqui, o que tem em comum entre eles? No consumidor da Canon, no consumidor da, sei lá, da Nikon, sensibilidade, né? Paixão por fotografia, percepção sobre o mundo, um olhar mais sensível sobre o mundo, são pessoas que são sonhadoras, são emocionais, são pessoas que gostam de arte. Então, o que eu quero dizer com isso? Gostam de cultura. Eu estou dizendo que, de repente, o que classifica um grupo bem para a definição de um público-alvo não é a renda, não é essas características mais duras, mas são elementos mais comportamentais, são elementos mais psicográficos, de estilo de vida. E aí, quando a gente enxerga assim, o comprador da Canon é um cara que é sensível, é um cara que gosta de arte, é um cara que é apaixonado por fotografia, é um cara que é sonhador,
É quando eu começo a entender isso aqui e eu penso uma campanha de propaganda direcionada para esse grupo, eu começo a chegar à conclusão que talvez a minha campanha ela tem que ter um apelo mais emocional, talvez a minha campanha ela tem que ter um apelo diferente no que diz respeito à composição fotográfica de um vídeo, que ela tem que ter uma trilha diferente. Enfim, ela tem que ter um conjunto de sinais que gera identificação com esse grupo. Né? O que eu não conseguiria chegar a essas conclusões se eu definisse que o consumidor da Canon é um cara de classe média alta, homens e mulheres de classe média alta entre 20 e 50 anos. Não ia chegar nessas mesmas considerações. E talvez a minha campanha ela não teria os mesmos sinais que gerasse esse tipo de identificação para esse público. Então, assim, essa segmentação, essa classificação psicográfica, ela é definida por um estilo de vida, por padrões que tem a ver com a maneira como essas pessoas vivem, elas gastam o tempo dela, o dinheiro dela, as percepções que ela tem sobre o mundo. Né? É sobre isso que a gente está falando. E aí a gente está falando, assim, de que atividades que essas pessoas fazem, de que interesses que essas pessoas têm, de quais as opiniões que essas pessoas têm sobre algumas questões do mundo. Essa dimensão psicográfica, ela considera o que há em comum nesse grupo no que diz respeito a esses pontos. A forma como essa pessoa vive. Essas pessoas vivem, né? É isso. E aí, tem um terceiro modo, uma terceira maneira de classificar classes sociais, gente, que é interessante, que é uma proposta do Serasa Experian, tá? Que provavelmente vocês já ouviram falar do Serasa, que é aquele serviço que é uma espécie de, como é que eu posso explicar? Ele tem alguns serviços de controle de crédito, né, para as empresas, para avaliar o perfil do cliente, né, do comprador. Mas o Serasa, ele tem vários outros serviços, entre eles serviços de marketing também. E aí o Serasa, ele fez um trabalho, isso já faz uns 5, 6 anos, ele criou uma maneira diferente de propor para as empresas a classificação dos seus públicos-alvo, em que ela considera as 4 dimensões que eu comentei para vocês no início dessa aula. Tá? O Serasa Experian criou 39 classes sociais, 39 grupos sociais. Então, não é só A, B, C, D e E, como aqueles 5 do IBGE. A gente tem 39 situações, e essas 39 situações, elas consideram as 4 variáveis que eu comentei para vocês quando a gente está avaliando um público-alvo, que é a demográfica, a geográfica, a econômica e a psicográfica. O que o Serasa fez? Ele fez uma pesquisa e tentou identificar grupos representativos do Brasil, principalmente adultos, né? Aqui a gente não tem crianças, acima de 18 anos. Ele identificou 39 grupos. E esses grupos, pessoal, eles estão divididos, assim, e não necessariamente, aqui tem uma lista, se vocês procurarem no Google, até vou fazer essa pesquisa aqui com vocês agora. Mosaic Brasil Serasa. Tá aqui, Mosaic Serasa Experian para empresas. Tá aqui, disponível para todo mundo, tá? Aqui tem toda a apresentação da pesquisa e tal. E olha só, ele tem vários grupos. Grupo A, elites brasileiras. Grupo B, experientes urbanos de vida confortável. Grupo C, juventude trabalhadora urbana. E aí, dentro de cada grupo, tem subgrupos, que são essas pecinhas que aparecem aqui, ó. Eu vou entrar num primeiro aqui, ó. Juventude trabalhadora urbana. Esse aqui é um grupo, tá? Aí, dentro desse, eu tenho construído uma carreira promissora. Aqui estão filhos de família de alta renda que puderam começar suas vidas de uma forma mais confortável. O acesso a uma boa educação permite que o início de carreira mais vantajoso e promissor. Desta forma, despontam como a futura elite do país. Moram em apartamentos urbanos de alto padrão. A maioria é solteira, alguns moram sozinhos.
gostam de se divertir, viajar, sempre que podem, e aproveitam oportunidades de lazer como cinema, baladas e bares. Também apreciam consumir, em especial, roupas e artigos eletrônicos. Apesar de uma boa renda pessoal, eles têm um padrão de vida acima desse patamar. Como não precisam ajudar em casa, seus ganhos são exclusivamente para o seu uso próprio. Isso não significa, entretanto, que todo o dinheiro que ganham seja usado no consumo. Eles costumam poupar pensando no futuro. Então, percebam, isso aqui é um perfil. Aí eu tenho um outro aqui, ó, que é os jovens protagonistas de classe média, que está dentro da juventude urbana, que é esse grupo C. Ó, esse já é uma outra história. Com 25 anos, esses jovens são filhos de classe média brasileira que ascendeu nos últimos anos. Diferente dos seus pais, a maioria conseguiu completar o ensino médio sem precisar trabalhar ao mesmo tempo. Estão no início das suas carreiras e ocupam cargos medianos ou baixos, mas pretendem continuar os estudos e cursar uma universidade. Sonho dos seus pais. Como são os protagonistas da família, é comum serem responsáveis por pequenos investimentos no lar, como conexão com a internet de TV por assinatura. Seus salários são direcionados principalmente para a universidade e gastos próprios, como roupas e lazer. Solteiros e comunicativos costumam ter um amplo círculo de amizade e realizam muitas atividades de lazer, geralmente voltados para espaços privados. Então percebam, gente, cada um desses grupos tem vários perfis. Ó, habitantes de áreas rurais. Aí tem outros 3 tipos, tem 6 tipos aqui, ó, de habitantes de áreas rurais. Pedacinho de terra, jovens trabalhadores do agronegócio, saudade da roça, juventude do norte e nordeste rural, idosos da agricultura do nordeste, sertão profundo. Então tem vários perfis, ó. Moradores de áreas de massa trabalhadora. Carteira assinada nas regiões metropolitanas, trabalhadores manuais de baixa remuneração, prestadores de serviços, jovens na informalidade, comunidades do litoral. Gente, tem um monte de tipo. E esses tipos, cada um tem uma história. Né? Essa história, ela considera características que são demográficas, geográficas, psicográficas e econômicas. Então, aqui é uma ferramenta que eu acho que é uma das mais legais que existem para a gente poder classificar quem é o público-alvo, o centro da meta da nossa campanha. E talvez quem são aqueles que estão nos grupos mais secundários, que são periféricos desse núcleo. Cada produto ele pode ter um direcionamento diferente. Isso aqui a gente está falando para consumidor final, tá? Eu não estou considerando aqui empresas. Eu poderia fazer uma mesma classificação assim com empresas. Empresas de grande porte, de médio porte, de pequeno porte. Não, aqui eu estou falando de consumidores finais, né? De pessoas mesmo, usuários. Mas o Serasa, gente, é uma ferramenta legal para a gente poder construir públicos-alvo para campanhas, por essa análise mais precisa, mais criteriosa de caminhos aí para a gente poder entender quem é o nosso público para uma campanha. Você já tinha ouvido falar do Serasa, gente? Já. Pois quem que respondeu aí que já foi o... Eu. Fábio, fala aí, Fábio, quando é que tu usou isso aí? O Serasa? É. Eu nunca usei pra nada, no caso, né? Mas eu já ouvi falar... agora eu tô com medo de me confundir aqui. Tem alguma coisa a ver com crédito no Serasa, agora não... Não, claro. O crédito do Serasa, muita gente já ouviu falar, mas esse modelo de classificação de grupos sociais do Serasa, você já tinha ouvido falar? Ah, sobre isso aí não. Isso. O Serasa ele tem vários serviços, entre os serviços esse de avaliação de crédito das pessoas. Então, sei lá, a pessoa ela vai financiar um carro, vai comprar um produto que é um pouco mais caro. Às vezes as lojas, as empresas, elas utilizam esse serviço de avaliação de crédito do Serasa
se a pessoa ela não tem o nome sujo, né? Mas isso é um serviço que tem a ver com a análise de crédito. Tem um outro serviço que tem a ver com marketing, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, que ele ajuda as empresas a crescerem, a empreenderem, entre elas, essa pesquisa foi feita como um apoio, né? É uma espécie de sugestão, assim, para as empresas tentarem entender melhor quem é o público-alvo, de quem elas compram, de quem que elas... Aliás, para quem elas vendem, né? Quem é o público consumidor dessas empresas. É muito legal. A lógica, pessoal, dessa proposta do Serasa foi, primeiro, eles fizeram uma pesquisa no Brasil todo, tentaram entender diferentes perfis a partir daquelas dimensões, aquelas 4 dimensões que eu propus para vocês. E aí, a partir dessas dimensões, eles classificaram os grupos e criaram uma persona, tá? Isso que eu mostrei para vocês aqui, nada mais é do que uma espécie de persona, tá? Então, eu tenho aqui uma imagem de uma pessoa, eu tenho aqui uma história que representa essa pessoa, né? A persona, pessoal, é uma maneira de a gente tangibilizar, deixar mais claro quem é o público que a gente está conversando, que a gente está direcionando a nossa campanha, que a gente está direcionando o nosso produto. É uma forma de a gente avançar um pouco para daquela situação assim mais fria, mais objetiva salário de tanto a tanto, tem ensino superior, para um contexto que existem essas informações, mas existem outras coisas que têm a ver com o estilo de vida dessas pessoas, né? Então, aqui no texto eu tenho informações sobre o estilo de vida dessas pessoas, sobre os anseios que elas têm, sobre as dores que ela tem, sobre quais são os objetivos de vida dela, né? E aí a persona ela se constrói mais ou menos assim. Eu tenho um conjunto de informações que classifica um jeito de viver. Então, o Serasa, ele fez isso. Ao invés de dizer A, B, C, e aí uma coisa que é legal vocês entenderem é que, assim, isso aqui, ó, percebam que tem vários grupos, né, que vai do A até o K. O K, ele não está abaixo do A, não é uma pirâmide isso daqui. Apesar do A ser o elite, isso não é uma pirâmide. Isso daqui, gente, não enxerguem isso como um em cima do outro. Entendam isso como uma dimensão só, um do lado do outro, e que tem alguns que, inclusive, convergem, interagem com outros. Como se fosse um desenho, assim, de um quebra-cabeça. Essa que é a lógica. Então, a proposta aqui foi tentar criar uma espécie de um personagem a partir de cada um desses grupos que eles reconheceram. E aí foi feita essa história de cada um desses personagens. Eles criaram personas. Eles definiram lá um grupo de 30, 40 tipos e criaram uma persona para cada grupo. É uma persona do grupo, né? Então, a lógica da persona é mais ou menos essa. O Serasa fez isso, mas a gente pode fazer também algo personalizado para o nosso projeto, algo personalizado para a nossa campanha. Porque, muitas vezes, sei lá, se vocês pensarem em uma empresa específica, talvez vocês tenham dificuldade de encontrar com precisão quem é o público aqui no Serasa. Talvez seja mais legal você construir a tua história baseada numa que já existe aqui, com alguma adaptação, e aí ter clareza de quem que é o público-alvo dessa mensagem de fato, que a gente vai trabalhar na campanha. E aí a gente pode fazer a nossa persona, né? A lógica da persona é muito simples, gente. A gente vai tentar ilustrar, através de uma história, essas características, essas quatro dimensões aí, geográfico, demográfico, psicográfico, econômico, de um determinado público. Então, por exemplo, eu tenho lá o Zé, ele é nordestino, ele é homem, cabra da peste, tem 57 anos, um cara mais pobre, humilde, casado há 30 anos, tem só o ensino fundamental completo, é agricultor. Ele é um cara tradicional,
tem 6 filhos, tem 3 netos, é um cara muito feliz, piadista, super tranquilo, amigo de todos os vizinhos, gosta muito de futebol, é torcedor do CRB, adora cachaça, e o maior sonho da vida dele é ver a família dele feliz. Tá? Então, essa é a história do Zeferino, essa é a imagem do Zeferino. Isso aqui é uma persona. Imaginem que a gente vende, sei lá, a gente tem um mercadinho no interior do Alagoas. E lá nesse mercadinho a gente tem um perfil de público que é o perfil do Zeferino. Essa persona, ela indica quem são as pessoas que costumam comprar no nosso mercadinho. Isso é muito mais interessante quando a gente está tentando pensar no público-alvo daquele mercadinho do que a gente pensar, não, são pessoas de classe C e D, agricultores da região. Essa estrutura de contação de história, de tangibilização da história através de um personagem, faz com que a gente tenha uma facilidade maior na hora de ter que criar a campanha, de pensar em qual é que é a linguagem que a gente tem que utilizar, quais são os símbolos que a gente pode utilizar nessa campanha, qual que é a abordagem que a gente vai usar nessa campanha. Quando a gente enxerga o público através de uma representação, de uma imagem de alguém, fica muito mais fácil de fazer isso. Olha lá, 51 puxa amigos, e se tem 2 de cada lado, já puxa uma pelada. Os com camisa contra os sem camisa. E é claro, solteiros contra casados. E lá no final, sempre puxa outra 51. Mas, no boteco, o jogo é um dominó. E é bom demais quando se ganha de muito a 0. A inesquecível puxuda. O Xuda te lembra puxada. E de novo puxa outra 51. 51, uma boa ideia puxa outra. Abre sim com moderação. Muito bem, 51, gente, é um produto interessante, assim, ele tem um produto que é mais direcionado para aquele público cachaceiro, assim, de boteco, mas ele também tem alguns perfis de produtos que são mais elitizados, né, que são mais caros, que são vendidos para apreciadores de cachaça. Então, não é só a marca que caracteriza o público-alvo. Eu posso ter uma marca como a Caninha 51, e dentro da Caninha 51 eu tenho diferentes linhas de produtos. E para cada linha de produto, eu tenho uma persona diferente. Né? Com carros é assim também, né? Eu tenho lá a Volkswagen ou Fiat, e eu tenho vários tipos de produtos dentro da Fiat. Eu tenho lá Fiat Toro. Talvez a Fiat Toro tenha uma persona. Talvez o Fiat Mobi tenha outra persona. Talvez o Fiat Uno tenha outra persona. Talvez o Fiat Argo tenha outra persona. Cada persona tem um estilo de público, um estilo de usuário de interesse. Né? E esse usuário de interesse, ele vai ter uma classificação de acordo com essas dimensões: demográfica, geográfica, psicográfica, econômica. Tranquilo até aqui, gente? Legal. 51 existe em lata? Eu acho que tem, cara. Massa. Beleza. Pessoal, então assim, só para ficar bem ilustrado, tá? A persona, ou a buyer persona, que é a persona compradora, tá? A persona, ela parte do princípio de uma história. É uma história fictícia de uma pessoa que representa o público-alvo. Essa é a ideia. Veja bem, uma história fictícia de uma pessoa que representa o público-alvo que eu estou tentando trabalhar. Ela tangibiliza, ela, direciona, assim, ó. Legal, o meu público-alvo, ele é representado por esse perfil. Então, lembrando que a persona, ela normalmente, ela trabalha com a ideia do consumidor, do comprador, né? Mas não necessariamente é isso. Eu posso ter uma persona do influenciador, por exemplo. Mas, aqui eu acho que fica bem claro, ó.
Público-alvo. O meu público-alvo é gerente de marketing entre 30 e 45 anos, trabalham em grandes empresas, não tem muito tempo para a internet, tem uma renda entre 5 mil e 30 mil. A minha persona. Bom, a minha persona já é o cara do lado, ele fica um pouco mais visível. Deixa eu ver, deixa o GIF voltar do início ali para a gente ler tudo. Acho que é agora. Ó, Diego tem 33 anos, gerente de marketing de uma grande empresa, ele é casado, gosta de passear com a família, frequenta shows de blues, jazz, está conectado nas redes sociais, ele é pós-graduado em marketing digital, sofre muita pressão por resultado, quer bater metas para ser valorizado na empresa, ele tem uma diretoria com um pensamento muito limitado, investe muito em publicidade tradicional, não entende marketing digital. Então, essa é a diferença. O público-alvo, ele é um grupo, mas ele não tem foco, assim, ele não tem nitidez, ele é um grupo mais generalista. A persona, ele é como se fosse alguém que a gente está pincelando do público-alvo, a gente está tirando desse grupo do público-alvo, mas ele tem a capacidade de ser uma espécie de um representante do público-alvo. É uma história que tem a capacidade de ser de gerar representatividade com esse grupo. Então, aqui tem mais um exemplo, ó. A persona, quem é o perfil, enfim, todas as descrições, e o público-alvo, aliás, desculpa, aqui tem o público-alvo, que é genérico, homens e mulheres de 24 a 30 anos, solteiros, blá, 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 e aí aqui a persona, eu já tenho uma definição mais clara, tem alguns elementos que tem a ver com estilo de vida. É isso, gente. Tá clara a diferença entre persona e público-alvo, pessoal? Sim. Vocês seriam capazes de montar de fazer um exercício criando o público-alvo e a persona de um determinado produto? Então, ali no grupo no Google Classroom, tá? Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Eu coloquei uma atividade para vocês exercitarem essa ideia, tá? Então, aqui, ó, para entrega no dia 28, coloquei aqui uma segunda atividade, e aí, o que diz a atividade? Ó, qual a diferença entre público-alvo e a buyer persona? A partir do que foi discutido na segunda aula, escolha um produto e descreva o seu público-alvo, e construa uma buyer persona. Então, é isso. Basicamente, o que vocês têm que fazer nesse exercício é escrever esses dois textos. Vocês vão dizer assim, produto tal, público-alvo, descreve o público-alvo. Persona, apresenta a persona a partir daquela ideia de público-alvo. Ok? Bem fácil, gente. É só para exercitar mesmo, assim, para vocês, tipo, reforçarem a ideia. Não tem mistério. Buenas. Gente, eu vou partir para mais um assunto aqui hoje ainda, que é, bom, só para finalizar, tá? O que a gente vai fazer aí na primeira etapa do trabalho, considerando os grupos, considerando as empresas, né? Bom, a gente vai ter o briefing, que é a primeira etapa do projeto. No briefing, a gente vai, número 1, interpretar os 4 P's dessa empresa, que vocês vão atender, desse empreendedor e tal, analisar os 4 P's naquela lógica que vocês fizeram aí na última aula, classificar cada um dos 4 P's, entender quais são os P's fortes, quais são os P's mais frágeis. Beleza. Depois disso, a gente vai tentar analisar esse cenário dos públicos. A gente vai tentar entender, primeiro, quais são os papéis que correspondem aos públicos dessa empresa, né? Quem é o consumidor, quem é o comprador, quem é o influenciador. A gente vai tentar entender, ou se é tudo a mesma pessoa, ela assume todos os atores.
ela assume todos os papéis. Aí, depois disso, tentar caracterizar ela em um textinho. Definir um público-alvo e definir uma persona que classifica esse público. Além disso, a gente ainda vai analisar a concorrência e a gente vai fazer uma análise SWOT dessa empresa. O briefing vai ser composto então, por essas 4 análises. A análise dos 4 Ps, análise do público-alvo persona, análise da concorrência e análise SWOT. Então tá, a Paula no grupo da Bárbara. Já vou colocar aqui, tá? Tem como informar para nós quem que tá sem grupo? Ai, cara, deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Bom, vocês sabem, eu vou ler a lista total da turma, e aí vocês tentam identificar os que não estão aqui, pode ser assim? Pode ser, fica melhor. Tá. Então, quem é que está nessa turma? É a Alexandra, a Aline, a Bárbara, o Bernardo, o Fábio, que ainda não entrou no Google Classroom, a Fernanda, o Herbert, a Heloísa, a Isadora, a Jéssica, o Cauã, a Luana, o Nicolas, o Patrick, a Paula e o Vinícius. Esses são os alunos da turma. O link do Classroom tá no e-mail? Isso. Beleza, eu vou procurar aqui. Senão você pode entrar lá no Google Classroom e inserir esse código da turma aqui, cara. Tem uma maneira lá que tu coloca adicionar turma no teu e-mail, ele pede um código, aí é só você colar esse código aqui, ó, que ele vai te mandar direto para cá. Mas é isso aí, gente, essas são as pessoas. Eu não sei quem é que não tá na lista ali ainda. Mas são 16, né? Então, professor, tem como eu ver também as pessoas, eu não sabia. Daí, tem 16, então a gente tem aqui, eu acho que uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tem 12, 13, 14, 15, 16, faltam 4 pessoas aqui, uma pessoa que eu vi que não está aqui é o Herbert, mas tem outros ali. Bom, vamos mais um pouquinho. Sobre a questão da concorrência, tá? O que é legal a gente considerar sobre isso, tá? Concorrência. Bom, concorrência, pessoal, concorrer, né? Concorrer. O que significa essa palavra? Concorrer é quem corre junto, que é afluente, que faz convergência. Né? Correr junto não significa ser inimigo. Né? E esse é um ponto importante que é legal vocês entenderem, assim. A ideia de concorrência não necessariamente tem a ver com alguém que está tentando te prejudicar. Existem alguns casos, inclusive, que as empresas que são concorrentes se unem para poder competir com um concorrente maior. Tá? Eu lembrei agora de um caso aqui, quando eu estava dando esse exemplo, das redes, né? Por exemplo, tem a rede de mercado Superútil. Talvez você já deve ter ouvido falar disso. Né? Rede Superútil de supermercados. O que é isso? É uma rede de mercados menores que se unem para poder competir com mercados maiores, com o Bourbon aqui de Passo Fundo, o Zafari, os mercados das cooperativas. Então, eram concorrentes que se unem para poder competir com um produto, com um mercado, com uma empresa mais forte, mais consistente. Então, corre junto, como assim corre junto? Corre junto para resolver o mesmo problema. E aí esse é um ponto importante. Concorrente não necessariamente oferece o mesmo produto que você. Não necessariamente. Concorrente, pessoal, oferece a mesma solução que você. Né?
Então, por exemplo, eu quero fazer um tratamento odontológico para ajustar, sei lá, para alinhar os meus dentes. Eu posso ir no dentista e contratar um aparelho, esses aparelhos ortodônticos aí, né, aqueles tradicionais que tem os ferrinhos e tal. Mas existem algumas clínicas que oferecem, por exemplo, um outro tipo de aparelho, que é aquele aparelho invisível, que se chama Invisalign. É diferente o produto, mas eles são concorrentes diretos. Esse produto do aparelho invisível, Invisalign, ele não tem os brackets, ele não tem aquelas manutenções, é uma outra proposta, mas ele resolve o mesmo problema. Se eu tenho 2, 3 consultórios odontológicos que oferecem a mesma solução, são concorrentes, e surge esse novo, ele passa a competir nesse mercado, por mais que ele tenha um produto que tem característica diferente. Então, a gente tem que olhar na perspectiva do concorrente, não se aquela empresa tem algum concorrente com um produto similar. Não é isso. A gente tem que olhar, aquela empresa tem alguma outra empresa que resolve o mesmo problema? Aí sim. Por que eu digo isso para vocês, tá? Porque assim, quando a gente pergunta para o dono da empresa, quem é o teu público-alvo? O que ele responde? Ah, tem muita gente, é todo mundo, tem de tudo quanto é tipo, ele nunca se posiciona. Ele nunca se posiciona. Por quê? Porque ele acha que se a gente entender que o público-alvo dele é muito restrito, a gente não vai trabalhar com todos, a gente vai vender menos. Mas a realidade é que, assim, tem muita gente que compra, mas o alvo não pode ser todo mundo. O alvo, ele é um grupo mais específico. Quando a gente pergunta para ele quem é o teu concorrente, ele normalmente diz assim, não tem concorrente. Por que não tem concorrente? Porque o meu produto é único. Sim, eu sei que o teu produto é único, né? A questão não é essa. A questão é, se você não existe, como que o consumidor vai resolver o problema dele? Né? Ah, talvez ele busque outra empresa, talvez ele vá para outra cidade, talvez ele compre pela internet. Existem muitas opções, existem muitas alternativas. Certo? Então, a ideia de concorrente não tem a ver com característica de produto, tem a ver com solução de problema. Concorrentes são aqueles que oferecem a mesma solução. Né? Então, aqui, eu tenho o meu amigo Ronaldo, e ele precisa reduzir aí a pancinha, né? Precisa ficar magrinho, ele quer voltar a praticar esportes. Ele pode ir para academia, ele pode frequentar um nutricionista, ele pode, sei lá, comprar um livro de dieta, ele pode fazer uma lipo. Todos são produtos diferentes, gente. Todos são produtos diferentes. Ele pode vir a consumir um conjunto. Por exemplo, ele pode ir na academia e ir numa nutricionista. Ele pode fazer lipo e ir na academia, ou ir na nutricionista. Ele pode comprar um livro de dieta e ir na academia. Mas é interessante que todos eles estão associados ao mesmo problema, em resolver o mesmo problema. E talvez, se ele for para a academia, ele não vai na nutricionista. Talvez, se ele fizer uma lipo, ele não vai comprar o livro de dieta. Talvez, se ele comprar o livro de dieta, ele não vai na nutricionista. Então, uma coisa concorre com a outra. E são produtos completamente diferentes. E são concorrentes. Esse é o cenário que a gente chama de concorrente indireto. De alguma maneira, eles são concorrentes. Então, o que eu quero dizer para vocês, tá? Vamos supor que ele escolheu a academia, né? Concorrente de mercado é todo mundo. Todo mundo está no mercado competindo para resolver um problema. Todos. Concorrente direto são as empresas parecidas comigo. Então, todas as academias da cidade. Todas as academias da cidade seriam concorrentes diretos. Quanto mais parecidos 4Ps, mais concorrentes são. Quanto mais parecidos 4Ps, mais concorrentes eles são. Por exemplo, tá? Se é uma academia que tem um preço parecido, concorrente forte. Se é uma academia que tem uma estrutura semelhante, que oferecem os mesmos serviços, concorrente forte. Se é uma academia que está no mesmo bairro, concorrente fortíssimo.
Se é uma academia que tem uma marca forte, tem marcas fortes, tem uma comunicação mais ou menos parecida, concorrentes fortes. Quanto mais parecidos os 4Ps, mais fortes é essa competitividade entre os players. Já se esses 4Ps começam a ser diferentes, eles continuam sendo concorrentes fortes, mas não são concorrentes que geram tanto atrito. Por exemplo, na situação de preço, uma academia muito cara e uma academia muito barata. São concorrentes? São, mas provavelmente vão atingir públicos distintos. Uma academia que oferece um produto com uma característica e uma outra com um produto com uma característica completamente diferente. São concorrentes? Sim, mas não tão significativos. Uma fica num bairro e a outra fica num bairro bem mais afastado. São concorrentes? Sim, mas não tão significativos. E o mesmo vale para a comunicação, né? Para a marca. Uma marca muito forte, muito consolidada, e a outra é uma marca desconhecida. É exatamente isso, né? Então, os 4Ps, a semelhança dos 4Ps, elas têm um impacto direto na percepção sobre o nível de concorrência das empresas. E aí, gente, nos concorrentes indiretos, a gente tem todos aqueles produtos que são diferentes, né? Como é o caso que eu mostrei para vocês ali antes. São produtos distintos que, de repente, oferecem a mesma solução, né? Então, por exemplo, tu pega ali aquele aparelho ali, que é um aparelho, parece de massagem para o abdômen, e o cara aí na academia focado em perder a barriga. Talvez eles estão relacionados ao mesmo foco, a mesma ideia de solução, mas são produtos completamente diferentes. Aqui a gente tem a ideia de concorrente indireto, né? Concorrente indireto. Mas o que é legal a gente poder considerar, sabe, quando a gente está avaliando a empresa? Primeiro, entender qual é a necessidade, qual é o problema que essa empresa resolve para as pessoas. Existe uma outra maneira das pessoas resolverem esse problema sem essa empresa? Talvez a gente chegue ali a um leque de um conjunto de soluções. Todos esses são concorrentes de mercado. Quais aqueles que são parecidos com a gente? São mais parecidos nos 4Ps. Os mais parecidos nos 4Ps são concorrentes diretos. Quanto mais parecido, mais direto é. Se a gente tem concorrentes que têm características mais diferentes, a gente tem concorrentes que são mais indiretos. Beleza, Fernanda no grupo do Patrick. Não. É num grupo novo, é isso? Eu vou colocar a Fernanda aqui também, tá, Fernanda? Depois tu avalia se tu quer ficar aqui ou se tu quer entrar em outro grupo, aí fica teu critério. Mas legal, eu acho que agora a gente já tem quase toda a turma nos grupos, tá? Talvez tenha um ou outro que encaixaria nos grupos que tem menos alunos. Beleza. Gente, vocês entenderam a lógica aí o que significa concorrente, a diferença de concorrente direto e indireto? Sim. Legal. Então, o briefing, a gente vai ter que ter essa capacidade, gente, de interpretar os 4Ps da empresa, interpretar quem são os públicos dessa empresa, descrever o público-alvo dessa empresa e interpretar a concorrência, reconhecer quem são os concorrentes diretos, quem são os concorrentes indiretos. São essas análises que é o diagnóstico inicial, assim, de comunicação,
que compõe o briefing, que compõe, assim, o nosso primeiro contato com a realidade dessa organização. E é isso que eu pretendo que vocês façam. Então, agora a gente tem aí a definição dos grupos, mais ou menos. Esses grupos agora precisam começar a pensar em quem é que eles vão atender, em qual é que é a empresa que a gente vai tentar. Uma dica aí que eu daria para vocês, tá? Tem muita empresa sofrendo bastante para conseguir se posicionar na internet por causa da Covid e tal, em loja fechada, tá precisando de ajuda. Numa dessas, vocês pegarem uma empresa desse tipo, é uma ideia legal, gente. E de tentar dar um apoio para esses empreendedores aí, para eles poderem criar uma campanha, se organizar na internet para poder ter aí uma receita e evitar fechamento, demissão. Acho que é uma coisa legal, assim, que vocês podem considerar, tá? Mas, gente, o conteúdo que eu queria abordar com vocês hoje era isso. Na semana que vem eu quero fazer uma aula sobre uma análise de mercado, que é a análise SWOT. Eu quero definir com vocês as empresas que vocês vão trabalhar e detalhar melhor como é que vai ser esse briefing que vocês vão montar para mim desse primeiro contato que vocês terão com a empresa.